Meus irmãos, uma boa noite. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé, meus queridos irmãos. Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Aí quando você encontrar, você dá um glória a Deus aí para eu ficar sabendo. Glória a Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Amém. Glória a Deus. Amém, gente? Versículo, a gente espera. Tem o primeiro livro das Crônicas. Aí depois, quando termina aí, chega o segundo livro das Crônicas. Amém. É primeiro 7, é? 2:7. Segundo Crônicas, segundo Crônicas 7. Nós vamos ler dois versículos, o verso 14 e o verso 15, aonde Deus responde a uma oração feita pelo rei Salomão. E o Senhor Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. No versículo 15 ele continua dizendo: os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos aos clamores feitos neste lugar. Amém. Pai querido e santo, estamos aqui, Senhor Deus, em tua casa, para louvar e bendizer o teu santo nome, reconhecendo, Deus amado, os nossos pecados. Estamos aqui, Senhor Deus, nos humilhando diante de ti. Estamos aqui, Senhor Deus, orando pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu favor. Estamos aqui, Senhor Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Estamos aqui, Senhor Deus, reconhecendo a nossa total dependência de ti, Pai. E o que nós te pedimos nessa noite é que os teus olhos estejam abertos, que os teus ouvidos estejam atentos aos clamores, aos louvores e às orações que nós iremos entoar nessa noite aqui em tua casa, Pai. Ouve o teu povo, Deus, e atende aos nossos clamores, se assim for da tua vontade. Mas desde já nós te agradecemos, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. E toda a igreja diz: amém. Você pode dar a sua melhor salva de palmas para Jesus nessa. Vamos louvar com alegria, meus irmãos. Quantos estão felizes essa noite? Quantos vieram adorar ao nome do Senhor? Celebre a Cristo. Celebra a Cristo, celebra. Celebra a Cristo, celebra.
havia pecado, a morte não tinha poder sobre o nosso Senhor, porque nele não existia máculas, não existia defeitos, não tinha nada que desabonasse a conduta do nosso Senhor. A morte não conseguiu prendê-lo, e com a sua ressurreição ele venceu a morte, ele matou a morte, e porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Porque ele venceu, nós também venceremos. E porque hoje ele reina, um dia nós também reinaremos junto com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. vazia, meus irmãos. E foi porque a cruz está vazia, o nosso Senhor, Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, agora Ele está sentado no seu alto e sublime trono, reinando com Deus Pai Todo-Poderoso. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e agora nada mais nos separa do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Amém. Da cruz, meus irmãos.
apóstolo João, quando ele teve a visão do trono de Deus, ele viu que os seres angelicais se prostravam diante do trono de Deus. E os 24 anciãos jogavam as suas coroas para cima, e eles se curvavam diante do trono de Deus, e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. Reconhecemos que somente o Senhor é Deus, que só Ele é santo, e não apenas santo, mas Ele é 3 vezes santo. Ele é santo, santo, santo. E é por isso que nós nos prostramos aos pés dele, e é por isso que nós reconhecemos, é por isso que nós ficamos tão maravilhados diante da glória de Deus. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, eu queria, antes dos dízimos e ofertas, Carol, vem aqui, por favor. Carol e Alisson, vem cá também, Alisson. Fica aqui do lado, os dois. Meus irmãos, como nós fazemos de costume aqui na igreja, todo último domingo do mês, nós comemoramos o aniversário daqueles que celebram mais um ano de vida. E nesse mês nós temos a alegria de termos
uma jovem da igreja, nossa querida Carol. E quando é jovem assim, a gente até pode dizer a idade, mas eu não vou dizer não. Vou deixar em suspense. E nós temos também, Carol fez aniversário segunda-feira. Segunda-feira agora, amanhã faz uma semana. E sexta-feira que vem, próxima sexta-feira, é a vez do nosso queridíssimo irmão Alisson, que tanto tem nos ajudado, tanto tem servido a Deus com o dom que Deus deu para ele, que é de louvar, que é de tocar os instrumentos. E eu queria que você estendesse suas mãos para aqui, para a frente do culto, e para eles, para os aniversariantes do mês. Senhor meu Deus, nós estamos aqui agradecendo por este jovem, nós podemos dizer um jovem. Obrigado, Deus, pela vida de Alisson, que tanto tem servido, Pai querido, com tanto afinco, com tanto zelo aqui na igreja. Obrigado, Deus, porque o dom que o Senhor o capacitou tem servido para glorificar o Teu reino, Senhor Deus. Tem tanto nos abençoado, e nós somos muito gratos a Ti, Senhor, por ter colocado esse irmão amado e querido junto da nossa família de fé. Da mesma forma, Deus, como eu agradeço pela vida da nossa querida jovem daqui da igreja, Carol, que também tem se empenhado, Deus amado, em servir na Tua obra, Senhor, com o dom e o talento que o Senhor também deu para ela. E ela tanto tem nos ajudado aqui na igreja. Pai querido, as únicas coisas que nós podemos pedir nessa noite é que o Senhor os abençoe rica e abundantemente. Cubra de bênçãos esses dois jovens daqui da igreja e que eles continuem te servindo, Senhor, com todo o zelo, com toda a reverência, com toda a alegria que o Senhor tem colocado no coração deles. E nós só podemos dizer, meus irmãos, que Deus continue abençoando tanto Carol quanto Alisson. De que forma nós dizemos isso? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Feliz aniversário para vocês. O de Alisson vai chegar, mas no final do culto não vão embora, que vai ter o bolo. Então, quando terminar o culto, não saia rápido, que vai ter o bolo. Vão partir o bolo. Amém, gente? Amém. Diante disso, meus irmãos, tivemos hoje pela manhã a nossa escola bíblica dominical. E nós começamos nesse novo módulo. E para aqueles que não puderam vir, foi gravado, não foi, Elisângela? Pronto, Elisângela gravou o áudio. Então, se você quiser, fale lá, mande um zap para a Elisângela e ela vai repassar para você o áudio da aula. E vocês vão ver, aqueles que escutarem depois o áudio, que foi uma aula bem interativa. Fala, não foi, meus irmãos? Os que estiveram aqui. Foi uma aula tão legal, tão interativa. E nós pudemos tirar algumas dúvidas nossas. Programação da semana, meus irmãos. Quinta-feira, culto normal. Então, programem-se. E a partir da próxima quinta-feira, meus irmãos, já que nós concluímos a exposição da carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, então a partir de quinta-feira nós iremos retornar a pregações voltadas para a família. Então, o tema, a partir de quinta-feira, vai ser família. Tema que nós, volta e meia, retornamos, porque o culto é da família. Então, as pregações vão ser voltadas mais uma vez para a família. E já que eu estou falando em família, meus irmãos, Alberto e Lena, venham aqui também, por favor. Liga aqui do meu lado esquerdo, por favor. Sua esposa. Meus irmãos, a nossa igreja se alegra com aqueles que se alegram. Não é assim que funciona? Então, meus irmãos, nosso queridíssimo irmão Alberto, ele vinha conversando comigo há um certo tempo, e ele vinha pedindo a Deus, e nós estávamos orando juntos, para que Deus abrisse uma porta de emprego para ele. Ele estava trabalhando, meus irmãos, mas estava muito complicado, estava muito difícil. E nós estávamos num processo ali de oração,
uma oração mais intensa. E nós servimos a um Deus que ouve as nossas orações e que não deixa um justo sem resposta. E meus irmãos, Deus ouviu a oração deste servo de Deus. Deus ouviu a oração dele. Deus ouviu as nossas súplicas. O nosso queridíssimo irmão Alberto recebeu uma proposta de emprego. Você pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus! E semana que vem, o nosso queridíssimo irmão Alberto e sua digníssima esposa, eles vão estar de mudança. Essa é a parte um pouquinho triste. Eles vão estar de mudança. Mas não fiquem tristes não, porque a cidade para onde eles vão é a cidade de Mogeiro. Fica aqui 70 quilômetros, 80 quilômetros. E eles vão fazer o possível para estar conosco, pelo menos aos domingos. Eu sei que nesses primeiros dias, e os irmãos sabem que emprego novo, a dedicação é 150%. Mas assim que for possível, eles vão estar conosco, pelo menos aos domingos. Eles não vão deixar a nossa igreja. Isso aí é um compromisso de ambos. Eles vão estar conosco sempre que for possível aos domingos. E meus irmãos, eles não vão embora para sempre não. Isso é passageiro. Deus abriu essa porta de emprego, então a gente precisa se alegrar com esse casal. Eles estão indo para um novo projeto. Mas eu queria também que você estendesse suas mãos para aqui, para este casal. E que vocês e eu, pudéssemos orar para que Deus continue protegendo esse casal. Senhor meu Deus, estamos aqui nos alegrando com Alberto e com Lena, Pai, porque sabemos que o Senhor ouviu as orações, o Senhor abriu essa porta de emprego. E o que nós esperamos, Deus, é que Alberto seja um canal de bênçãos para onde ele vai agora. Que Deus, que o Senhor use a vida de Alberto, a vida de Lena, para que possam alcançar outras vidas que ainda não te conhecem, Senhor. Que ele seja um missionário lá para onde ele vai, para a cidade que ele está indo, Pai. E que ele continue pregando as boas novas do reino de Deus. Que ele também seja aquele arauto que vai anunciar a palavra da salvação, Pai. O que nós te pedimos como igreja, como família de fé, é que o Senhor nos proteja, que o Senhor cubra de bênçãos, que o Senhor dê livramentos para ele, principalmente quando ele estiver viajando por essas estradas, quer seja indo ou voltando, Senhor. Mas que, acima de tudo, o teu nome seja glorificado pela vida de Alberto e de Lena. E mais uma vez, meus irmãos, como é que a igreja vai dizer para esse casal tão amado por nós? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Não é um adeus não, viu? E nem eu vou deixar. Porque se eles abandonarem a igreja, aí eu vou orar por contrário. Eu vou dizer, Senhor, fecha a porta em nome de Jesus, para que eles não abandonem a caminhada com Deus. Aí pastor é chato nessa hora. Porque do jeito que a gente ora para Deus abrir portas, se aquela ovelhinha está querendo ir lá para longe, aí o que é que o pastor faz? Pega o cajadinho, pá, no meio das patas, lá, no meio das pernas, que é mesmo no joelho, que é para não ter perigo de querer sair correndo. Aí a gente traz de volta. Não é assim que funciona? Então, lembrem-se, a gente ora para Deus abrir porta, mas se afastar dos caminhos do Senhor, eu vou orar pelo contrário. Então, fica o recado para os dois. Amém? Meus irmãos, Vamos levar um ônibus lá para comer galinha do pé seco. rapaz, a gente vai ter que fazer esses lanches agora à distância, mas a gente prepara, se aperrei não. A gente não vai deixar de participar aqui, de ter comunhão não. Mais algum? Sim, vai vir aí começo de mês, então lembrem-se, tragam alimentos, tragam roupa. Mas gente, não é só de alimento, não é só de pão que vive o homem não. A gente precisa de desodorante, de sabonete, o que mais? Shampoo, creme dental. Porque imagina Marinho, que tem aquele sorriso assim de teclado de piano. Se não for um creme dental daquele caprichado, porque é um polimento. Eu acho que de vez em quando ele passa ali em Rosinaldo, ele tem a politriz ali, ele dá uma polida nos dentes. Vez por dentro, até eu vejo, meus irmãos.
Até eu vejo o brilho do dente de Marinho. Então, não é só de alimentos, mas é também desodorante, é shampoo, é sabonete, é creme dental, é condicionador, produtos de higiene, papel higiênico, porque a gente precisa também. Todo esse material, tem pessoas que estão precisando. Louvado seja Deus que nós temos para abençoar. E tudo isso, com essa mesma generosidade, vamos ofertar a Deus. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta à casa do Senhor, Marinho, por favor, você pode entregar os envelopes no dedo, por gentileza. Senhor meu Deus, é porque Tu és tão generoso conosco, Pai, e porque nós temos aprendido de Ti, Pai, que nós também exercitamos essa mesma generosidade, Pai amado. Que o Senhor continue nos abençoando e abrindo portas para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, e as vestes do sangue lavei, e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. Meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão pra minha vida sem Ti, Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina amor, vem Tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver Tua glória e Teu rosto brilhar. Obrigado, Senhor Deus, por esses valores que foram trazidos à Tua casa. Obrigado, Pai amado, e que o Senhor continue nos dando essa mesma alegria, porque a Tua palavra diz que melhor é dar do que receber. E nós nos alegramos, Pai, quando trazemos as primícias daquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigado em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, eu também recebi uma notícia boa hoje, antes de nós começarmos o culto. Nosso irmão Marinho falou que um irmão que já congregou conosco aqui durante um bom tempo, hoje a gente está orando para que Deus traga ele de volta. Acredito que seja do conhecimento de quase todos, nosso irmão Jair. E ele falou para nosso irmão Marinho e para a Lusa que vai ser pai. Pensem numa notícia boa. E ele está rindo agora para os quatro ventos. Jair, se você estiver nos assistindo agora, meu irmão, nós estamos muito felizes por você. E o convite, eu reforço para você: volta para a casa do Senhor, meu irmão. Volta para os braços do Pai. Porque aqueles que Deus escolheu, Deus traz eles de volta, meu irmão. E nós vamos recebê-lo, você, a sua esposa, seu futuro filho ou filha. Nós iremos recebê-los de braços abertos. Volta para a casa do Pai, meu irmão, em nome de Jesus. Dito isto, meus irmãos, abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 9. E quando você encontrar, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 9. Professor, chapter? É isso? Teacher? Teacher? O capítulo? Chapter. Chapter? Chapter 9. Chapter 9. Olha aí, olha o curso de inglês fazendo efeito, Vitor. Daniel,
chapter 9. Daniel, capítulo 9. Todos encontraram, meus irmãos? Amém. Davidson, por gentileza, do verso 1 até o verso 19. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor Deus, grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvido, Senhor, nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o nosso Deus é justo em tudo que faz. Ainda assim nós não lhe temos dado atenção. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa, que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos, afasta de Jerusalém tua cidade, do teu santo monte a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti, Senhor. Olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez, pela leitura da tua palavra. Senhor, o que nós te pedimos nessa noite em oração é que o Senhor alcance os nossos corações, assim como Daniel foi alcançado, Senhor Deus, pelo entendimento da tua palavra, que nós também sejamos nessa noite, Pai, e que a gente não saia dessa igreja, em nome de Jesus,
da mesma forma como nós entramos, mas que sejamos transformados pelo poder da Tua Palavra. E por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus queridos. Esses últimos domingos, nós falamos sobre animais, nós falamos sobre homens maus que afrontaram a santidade de Deus, homens maus que perseguiram o povo de Deus, homens maus que se levantaram contra o povo de Deus, e um homem mau que ainda há de se levantar naqueles últimos dias. Mas hoje, meus irmãos, nós não iremos falar destes tais homens maus, mas nós vamos falar do próprio povo de Deus, que mesmo sendo escolhido pelo Senhor, mas ainda assim afrontou a santidade de Deus, andou em desobediência, foi um povo rebelde, foi um povo obstinado, foi um povo de duras cerviz. E este povo, meus irmãos, era o povo de Deus. Este mesmo povo de Deus que somos nós hoje, e que ainda assim continuamos muitas vezes e tantas vezes sendo rebeldes contra Deus, indo contra a vontade de Deus, fazendo tudo aquilo que Deus não gosta, tudo aquilo que desagrada o nosso Deus. Estes somos nós, o povo de Deus. E é por nós, por todo o povo de Deus, que nós temos orado. E essa semana, meus irmãos, o bispo Walter fez um pedido aos pastores das igrejas cristãs de Nova Vida, para que todos nós estivéssemos separando um dia da semana, para que nós estivéssemos em jejum. E por que esse jejum, pastor? Para que Deus faça, para que Deus promova, Patrícia, um reavivamento na sua igreja, para que Deus reavive a obra dele, para que Deus faça um mover no coração do seu povo, para que estas pessoas que andam longe dos caminhos do Senhor, para que elas voltem, para que elas retornem ao primeiro amor, e para que elas entendam que a nossa vida, a nossa caminhada precisa estar andando em conformidade com a vontade de Deus. É por isso, meus irmãos, que nós temos orado. E eu convido toda a igreja, se você puder, se você não tem restrições de saúde, restrições alimentares, se você puder separar um dia da semana para que você faça esse jejum. E para que funcione esse jejum? Para que você permaneça em oração. E como começa isso, pastor? Nós começamos ali, do nascer do sol até o pôr do sol. E aí, se você puder, se prive de alimentos. Alguns ainda gostam e vão mais adiante e se privam inclusive da água. Se você não puder, como eu, Vitor, porque sou transplantado de rim, então eu não posso ficar sentado tomando, sem bebendo água. Então a água eu ainda bebo, mas eu me privo do alimento. E nós vamos ver no decorrer desta mensagem o belíssimo ensinamento que Daniel nos dá acerca desse assunto. E meus irmãos, o motivo pelo qual o profeta Daniel está orando é justamente porque, ao ler o livro do profeta Jeremias, ele entendeu que Deus havia mandado o seu povo para o cativeiro na Babilônia, justamente porque o seu povo, o povo de Deus, estava vivendo uma vida de rebeldia, de idolatria, e esse foi o principal motivo pelo qual o Senhor mandou o seu povo para o cativeiro, irmã Dorinha, irmã Adelaide. Esse foi o principal motivo pelo qual o Senhor mandou o seu povo para o cativeiro.
E quando Daniel leu o livro do profeta Jeremias, ele percebeu que eram 70 a quantidade de anos que o povo ficaria lá, servindo ao Império Babilônico e em seguida ao Império Medo-Persa. 70 anos. E isso levou o profeta Daniel a uma profunda oração, a uma oração intensa, a uma oração fervorosa. E é exatamente isso, meus queridos irmãos, que nós vamos ver nessa noite. E eu espero que eu e você aprendamos juntos como era a vida do profeta Daniel no que se refere à oração e como nós podemos e devemos aplicá-la às nossas vidas. É esse o objetivo da pregação de hoje. E eu espero que ao final desta noite, deste culto, você tenha ficado tão maravilhado quanto eu fiquei durante toda essa semana, lendo e estudando e preparando a mensagem de hoje, meus irmãos. Alberto, veja aí o que diz o versículo 1 e 2. Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Pois bem, meus irmãos, nós vimos que foi o rei Dario, aquele que quando era Belsazar, o rei da Babilônia, e quando foi Deus que entregou o Império Babilônico nas mãos do rei Medo-Persa, este rei Dario. E meus irmãos, eu quero trazer à memória de vocês que este homem agora, um senhor, um idoso, este homem Daniel, ele foi levado cativo à Babilônia quando ele tinha aproximadamente 14 anos, 14, 15 anos. E agora, meus queridos irmãos, segundo os historiadores, segundo os relatos bíblicos, este profeta Daniel, ele está em Adelaide com aproximadamente 82 anos de idade. E este homem, em nenhum momento, ele abandonou a sua vida de oração. Nós vimos ao longo de todos esses domingos, da forma como Daniel foi levado cativo à Babilônia na sua adolescência, como ele resistiu às investidas do rei Nabucodonosor, e ele permanecia em oração. Nós vimos, meus queridos irmãos, como ele resistiu diante de tantas lutas, diante de tantas dificuldades, diante de tantas tentações. Mas esse profeta Daniel, que era um jovem, se transformou num adulto e agora é um senhor, um idoso, um ancião. Ele continua vivendo a sua vida de comunhão com Deus, a sua vida de oração. Mas não apenas isso, ele, além de ser um homem que orava 3 vezes ao dia, Francisco, ainda assim, o profeta Daniel, ele não abria mão de ler as Escrituras. E foi exatamente lendo as Escrituras, mais especificamente lendo o livro do profeta Daniel, que ele percebeu que o cativeiro do povo de Deus da Babilônia e agora no Império Medo-Persa duraria 70 anos. E meus irmãos, a essa altura do campeonato, já faziam 68 anos que Daniel estava cativo juntamente com todo o povo de Deus na Babilônia e agora no Império Medo-Persa. Faltavam apenas 2 anos para que o povo voltasse do cativeiro. Mas acontece que Daniel não percebeu mudança naquele povo que tinha sido levado cativo. E quando ele leu o livro do profeta Jeremias, Daniel foi movido a ter um momento de oração de forma enérgica, de forma fervorosa. E meus irmãos, isso mudou o sentido das orações do profeta Daniel. E se você agora ficou curioso para saber o que foi que o profeta Daniel leu,
que levou o coração do profeta a viver uma vida de oração mais intensa. Abra aí, Alberto, Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29, dos versos 10 até o verso 14. Bota a voz aí de Cílio Alberto Moreira. Jeremias 29, do 10 ao 14. Pode ler. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-lo de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, irão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Quando o profeta Daniel leu essa passagem, isso mudou, isso trouxe uma profunda preocupação para o coração do profeta Daniel. Ele viu que faltavam apenas 2 anos para que o povo voltasse do cativeiro. Mas o próprio Deus disse que era necessário que eles se voltassem para Deus, que eles buscassem a Deus, que eles se arrependessem dos seus maus caminhos, e Deus permitiria que eles o encontrassem quando eles o buscassem de todo o seu coração. Mas quando Daniel olha para o povo, meus irmãos, ele percebe que o povo continua vivendo uma vida distante de Deus. Daniel percebeu que não havia arrependimento do povo. Daniel percebeu que não havia quebrantamento dos corações. Daniel percebeu que o povo não estava se humilhando diante de Deus, irmã Dorinha. Isso levou o profeta Daniel a viver um momento de profunda oração. Isso constrangeu o coração de Daniel. Isso deixou preocupado o coração de Daniel, porque ele não viu mudança no povo, mesmo diante de 68 anos de escravidão, de perseguição, de lutas, de humilhação diante de um império babilônico e de um império medo-persa. Daniel não viu mudança no povo de Deus. Isso levou Daniel a viver um momento de profunda oração. Meus irmãos, estamos vivendo há 1 ano e 4 meses, março, abril, maio, junho, julho, 1 ano e 4 meses de pandemia. E eu pergunto a vocês, as igrejas estão mais cheias ou mais vazias? Cadê o povo de Deus? E Deus traz disciplina para o seu povo, mas o povo não busca a Deus. É o povo de Deus, meus irmãos. O povo não busca a Deus. Aliás, o povo está se afastando dos caminhos do Senhor. Tem gente procurando, aproveitando as situações para dar um sumiço nas igrejas, e mal dão satisfação aos seus pastores, simplesmente vão embora. E o pior é que se afastam das igrejas e se afastam, inclusive, do próprio Deus. É por isso que nós precisamos estar orando por essas pessoas. Mas quando Daniel leu essa passagem, vejam o que foi que ele fez aí no versículo 3, Alberto, de Daniel 9. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Quando Daniel leu os escritos do profeta Jeremias,
ele se volta a Deus em oração. E ele busca ao Senhor de forma enérgica. Ele disse: Senhor, grande e temível. Ele se volta para Deus com todas as suas forças, porque Daniel sabia que era somente o Senhor que poderia resolver aquele problema. Ele está preocupado com o caminho que o povo de Deus vai tomar, e só tem uma pessoa que pode resolver todos esses problemas. É por isso que Daniel se volta para Deus. Mas ele não se volta a Deus de uma forma qualquer, Ivonete. O versículo 3 vai dizer que Daniel se volta a Deus com orações e súplicas, ou seja, é de uma forma enérgica, é de uma forma fervorosa. Daniel poderia simplesmente, Lusa e Carol, cruzar os braços e dizer: pronto, se Deus já determinou tudo, e se só faltam apenas 2 anos, por que eu vou orar? Deus não é Deus? Não é Deus que resolve tudo? Não é Deus que determina tudo, porque Deus é soberano? Daniel poderia ter dito: por que eu vou orar? Se é Deus quem resolve tudo, se é Deus quem determina tudo. Mas não foi essa a atitude do profeta Daniel, muito pelo contrário. Ele não apenas orava, mas ele suplicava, e ele clamava a Deus que tivesse misericórdia do seu povo. Ele pedia a Deus com todas as suas forças. Lembrem-se que Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia, mas agora ele intensifica as suas orações para que o povo de Deus, quando voltasse do cativeiro, fosse um povo que tivesse com o coração quebrantado, que tivesse com o coração humilhado diante de Deus. Mas não foi apenas orações, não foram apenas orações, não foram apenas súplicas, mas diz o texto que ele agora também está com orações, com súplicas e com jejum. Meus irmãos, quem jejua tem urgência. Quem jejua tem pressa em receber a resposta de Deus. E foi exatamente isso que o profeta Daniel fez, porque ele reconheceu que mais importante era receber a resposta de Deus do que alimentar o próprio corpo. E talvez você esteja perguntando: pastor, mas jejum é tão importante assim? Se não fosse, o próprio Senhor Jesus não tinha dito em algum determinado momento que um espírito maligno daquele só sairia com oração e com jejum? Meus queridos irmãos, talvez você tenha pensado, quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: quer comendo, ou quer bebendo, ou quer fazendo qualquer outra coisa, precisa ser feita para a glória de quem? De Deus. Aí talvez você possa estar pensando na sua cabeça agora: mas pastor, qual é a diferença entre comer e jejuar? Se tudo o que eu estou fazendo é para a glória de Deus, Vitor. Pois bem, meus irmãos, quando nós comemos o alimento da terra, nós estamos nos alimentando do símbolo do alimento do céu. Mas quando nós estamos jejuando, nós estamos nos alimentando do próprio alimento do céu. Quando nós estamos nos alimentando do alimento da terra, eu vou simplificar: quando nós estamos comendo do pão da terra, nós estamos comendo o símbolo daquele pão que vem do céu. Mas quando nós abrimos mão de comer o alimento da terra, o pão da terra, nós estamos dizendo que mais importante é nos alimentarmos do pão do céu, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. O jejum é importante demais na vida de um cristão. Quando nós reconhecemos que nós abrimos mão do alimento da terra, é porque nós estamos dizendo para nós mesmos, e nós estamos reconhecendo diante de Deus, que mais importante é alimentar o espírito do que alimentar o corpo.
é entendermos a nossa dependência e a nossa insuficiência diante de Deus. Você tem uma causa urgente? Jejue por isso. O problema, meus irmãos, é que nós estamos muito mal acostumados. O problema é porque tem um abençoado no cuscuz com camarão que tira o nosso foco. E muitas vezes nós achamos que o alimento da terra é melhor do que o alimento do céu. Meus irmãos, por que é que nós jejuamos? Nós não jejuamos apenas quando a situação está difícil, mas nós devemos jejuar para esperar uma resposta de Deus. Nós devemos jejuar pedindo o poder de Deus. Nós devemos jejuar pedindo que Deus ilumine a nossa mente. Nós devemos jejuar pedindo que Deus nos dê o direcionamento a ser tomado. Nós pedimos a Deus que nos dê força, sabedoria, que dê-nos ânimo, que quebrante o nosso coração. É por tudo isso que nós jejuamos, e é importante demais o jejum, meus irmãos. Acontece que o mundo oferece coisas que nos tiram do jejum e da oração. Meus irmãos, muitas vezes nós abrimos mão do jejum por causa de uma praia. Nós abrimos mão de jejum e oração por causa de um churrasco. Nós abrimos mão do jejum e da oração por causa de uma visita de pessoas que chegam exatamente na hora em que nós estamos indo para a igreja. Muitas vezes nós deixamos e abrimos mão do jejum e da oração por causa do futebol. É verdade. É dura de ouvir, mas é verdade. Muitas vezes nós colocamos coisas que são coisas boas no lugar de Deus. Mas quando nós reconhecemos Alberto e Marinho, Rosinaldo, Francisco, Vitor, Alisson, quando nós reconhecemos que mais importante é nos alimentarmos do pão do céu, que é Jesus Cristo, do que desses prazeres mundanos, nós temos uma certa melhora na nossa vida e na nossa comunhão com Deus. Mas Daniel, ele não apenas orou, ele não apenas suplicou, ele não apenas jejuou, mas Daniel também se humilhou diante de Deus. E ele se vestiu de roupa de saco e jogou sobre sua cabeça as cinzas, porque ele reconheceu que o povo de Deus, e ele estava incluído nisso, que o povo de Deus estava distante de Deus. E é por isso que ele se humilha diante do Senhor. Mas, meus irmãos, diante dessas atitudes do profeta Daniel, eu quero que nós entremos agora especificamente na oração do profeta Daniel. E nessa oração do profeta Daniel, meus queridos irmãos, nós vamos perceber aqui aquilo que nós chamamos de o tripé da oração. Aqueles 3 pontos principais que deve fazer parte da nossa vida de oração, que deve compor a sua e a minha oração. Veja o que diz aí, versículo 4, Alberto. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te temem e obedecem os teus mandamentos. A primeira coluna que sustenta a nossa vida de oração é a adoração. A adoração tem que fazer parte das nossas orações. E é exatamente isso que nós estamos vendo na oração do profeta Daniel. Meus irmãos, Daniel demonstra um profundo temor diante de Deus. E este temor, Vitor, não é temor no sentido de medo, mas é temor indo no sentido de que Daniel tinha um profundo respeito a Deus. É por isso que ele começa a sua adoração dizendo: Deus grande e temível. Quando nós cantamos aqui no louvor, Santo, Santo, Santo é o Senhor,
Nós estamos reconhecendo que Deus ele é não apenas santo, mas Ele é 3 vezes santo. Quando Isaías, o profeta Isaías, teve a visão do trono de Deus, e ele viu os serafins, e com 2 asas eles cobriam os seus olhos, e com 2 asas eles cobriam os seus pés, e com 2 asas eles voavam, e eles reconheciam e diziam em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. O apóstolo João, quando viu a visão do trono de Deus, lá em Apocalipse capítulo 4, ele viu aqueles seres angelicais prostrados diante do trono de Deus. Ele viu aqueles 24 anciãos que se prostravam diante de Deus, e eles jogavam as suas coroas para cima, e eles cantavam em uma só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Respeito, reverência adiante da autoridade do nosso Deus. E é por isso que o profeta Daniel ele começa a sua oração adorando a Deus e dizendo: grande e temível é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Mas além disso, além do seu temor, do seu respeito, mas Daniel também demonstra uma profunda confiança em Deus. Ele vai dizer: Deus grande e temível, que faz a aliança com o teu povo. E meus irmãos, como é bom nós podermos confiar no Deus que faz a aliança com o seu povo, daquele Deus que não quebra as suas promessas, daquele Deus que não quebra as suas alianças, daquele Deus que não volta atrás naquilo que Ele promete para mim e para você, daquele que não volta atrás na sua palavra, porque Ele não é homem para mentir. Por isso nós podemos e devemos depositar a nossa fé em Deus, porque Deus é fiel. E porque Ele é fiel, nós podemos confiar nas suas promessas, nós podemos confiar no seu amor, nós podemos confiar na sua graça, e nós podemos confiar na sua misericórdia. Você e eu, em nossas orações e na nossa adoração, nós devemos reconhecer a autoridade de Deus com todo temor, com todo respeito. Mas nós também devemos depositar toda a nossa confiança, toda a nossa fé naquele que é único, inigualável. E como o próprio Deus disse: eu sou Deus e eu não mudo. Ele não volta atrás naquilo que Ele promete. Deus não volta atrás naquilo que Ele diz na sua palavra, porque Ele zela em cumprir a sua palavra. Mas além da adoração, irmã Dorinha e irmã Adelaide, a oração de Daniel também apresenta Lena e Cícera e Elisângela, a segunda coluna que sustenta a vida de Daniel em oração, e também deve sustentar a sua e a minha vida de oração, que é a confissão. Daniel, em sua oração, ele também confessa os pecados. Veja o que diz aí os versos 7 e 8, Alberto, por favor. Senhor, Tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nós nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes, nossos antepassados, estamos envergonhados por termos pecado contra ti. A confissão do profeta Daniel, em primeiro lugar, é uma confissão coletiva. Ele diz: Senhor, os nossos reis, os nossos governantes, os nossos antepassados, é o povo de Judá. Ó Senhor Deus, é o povo de perto, é o povo de longe. Senhor Deus, todos nós, todos os nossos pais, os nossos filhos, e nós inclusive, todos nós pecamos contra Ti, todos nós fizemos aquilo que Te desagrada. E meus irmãos, esse também deve ser o nosso motivo de confissão, confissão pelos pecados, não apenas os nossos pecados, mas os pecados do mundo, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe. Precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus. Mas não apenas
A confissão deve ser uma confissão coletiva, Dindo. Mas essa confissão, ela deve ser uma confissão pontual. Veja o que diz aí os versos 5 e 6, Alberto. Nós temos cometido pecados e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e de tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, e a todo o povo, e a todo o teu povo. Observe, meus irmãos, que Daniel ele não faz uma confissão genérica, assim, aleatória, não. Ele vai pontuando todos os pecados do povo. Ele disse: Senhor, nós fomos rebeldes. Senhor Deus, nós vivemos uma vida de impiedade. Senhor, nós não ouvimos as palavras dos profetas, dos teus servos. Senhor, nós somos teimosos. Senhor, nós somos obstinados. Senhor Deus, nós fazemos aquilo que te desagrada. Daniel, ele foi muito pontual naqueles pecados do povo de Deus que estava desagradando o próprio Deus. Meus irmãos, eu e vocês, nós precisamos ser muito claros, muito específicos nos nossos pecados. Mas pastor, e Deus não já sabe dos meus pecados? É evidente que sabe, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas Deus quer que você fale. Deus quer que você abra a sua boca. Deus quer que você confesse. Deus quer que você diga: Senhor, eu tenho sido teimoso. Senhor, eu tenho vivido uma vida de mentira. Senhor, eu tenho sido preguiçoso. Senhor, eu tenho sido rebelde. Senhor, eu posso ter adulterado. Senhor Deus, eu posso estar me prostituindo. Senhor Deus, eu posso estar sendo um mau pagador. Senhor Deus, eu posso estar sendo um caloteiro. Pai querido e santo, eu sou um adúltero. Eu sou um homem pornográfico. Eu sou uma mulher que desagrada o meu marido. Senhor Deus, eu tenho feito aquilo que te desagrada. Abra a sua boca em nome de Jesus. Confesse o seu pecado, ainda que Deus já saiba. Mas Ele usa isso como uma forma pedagógica para que você reconheça o seu pecado e você se arrependa diante de Deus. Ele quer que você se arrependa e que você confesse os seus pecados. Deus usa isso como um método pedagógico para que você entenda tudo aquilo, Alberto, que nós estamos fazendo de errado. Mas a oração de Daniel, meus irmãos, na sua confissão, ela foi coletiva, ela foi pontual, mas ela também era uma confissão realista. Porque no mesmo versículo 7, Daniel vai dizer: Senhor, nós estamos envergonhados por causa dos nossos pecados. No verso 14 ele vai dizer a mesma coisa: Senhor, nós estamos envergonhados por causa do nosso pecado. E que tristeza, meus irmãos, quando nós não conseguimos mais ficar chocados, impressionados por causa do nosso pecado. Quando o mundanismo entra em nossos corações, a ponto de nós não nos escandalizarmos mais com aquilo que nós fazemos de errado, ou com o que o mundo tem feito de errado. Muitas vezes nós ficamos tão anestesiados por conta de uma vida de pecados, que aquilo que desagrada a Deus já não nos espanta mais, já não nos choca mais, já não nos entristece mais. Mas não apenas envergonhados, Daniel disse também: Senhor, Tu és justo. E porque Tu és justo, Tu disseste, Senhor, que se o Teu povo desobedecesse às Tuas ordens, o Senhor os levaria para o cativeiro. E de fato Deus levou, meus irmãos. E de fato Deus levou. E Deus em nenhum momento Ele foi injusto. Porque por muitas e muitas e muitas vezes Deus mandou os seus profetas, mandando uma mensagem para que o povo de Deus se arrependesse. Mas o povo de Deus não se arrependeu. E porque Deus é justo, Ele mandou o povo para o cativeiro da Babilônia. Acontece, meus irmãos, que já se passavam 68 anos e Daniel não tinha percebido ainda o arrependimento por parte do povo.
Daniel não tinha percebido um quebrantamento, Daniel não tinha percebido a humilhação do povo de Deus, e faltavam apenas 2 anos, meus irmãos. E isso levou Daniel a uma profunda tristeza. Meus irmãos, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nunca disciplina um filho seu sem que antes Ele mande uma advertência. Deus nunca derrama juízo sobre o seu povo sem que antes Ele acenda a luz de alerta. Meus irmãos, como nós vimos domingo passado, o mundo está entrando num momento de apostasia. Nós vimos o exemplo da Europa, que vive um momento de pós-cristianismo. Nós estamos percebendo os problemas acontecerem, o povo se afastando de Deus. E os pastores e os missionários estão por aí divulgando a palavra de Deus, mas as pessoas não querem ouvir. Deus tem avisado, meus irmãos. Aí de repente Deus manda uma pandemia dessa. E tantas pessoas que infelizmente perderam as suas vidas, sem que antes se arrependessem dos seus maus caminhos. E alguém pode dizer, mas Deus é injusto? Absolutamente. Deus vem mandando avisos, meus irmãos, o tempo todo. Os profetas de Deus vêm dizendo o tempo todo, arrependam-se, 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 arrependam-se. Mas o povo tapa os ouvidos e não querem ouvir a palavra de Deus. E aí quando Deus manda o seu juízo, alguém pode dizer, mas Deus é injusto? De jeito nenhum. É porque Ele é muito justo que Ele disciplina o seu povo. Mas a confissão, meus irmãos, ela é coletiva, ela é pontual, ela é realista. Mas Deus também confessa a rebeldia e a obstinação do povo de Deus. Versos de 11 a 13, Alberto. Todo o Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito em Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos das nossas maldades e obedecendo a tua vontade. Repete, por favor, esse versículo 13, Alberto. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos das nossas maldades e obedecendo a tua verdade. Que dureza, meus irmãos, quando o povo de Deus, mesmo ouvindo a trombeta soando, mesmo ouvindo o aviso dos servos de Deus, mas o povo de Deus prefere viver uma vida de rebeldia, prefere viver uma vida de oposição à vontade de Deus. E Deus manda disciplina, e Deus manda juízo. E ao invés do povo de Deus se voltar para o Senhor, o povo prefere ir para mais longe, prefere continuar vivendo nas suas maldades, nas suas iniquidades, nas suas transgressões, no seu mau comportamento, e não se voltam para Deus, mesmo quando a vara da disciplina de Deus está batendo no nosso espinhaço deles. É muito triste, meus irmãos, quando a vara da disciplina está batendo no nosso espinhaço dindo, e mesmo assim nós não nos dobramos à vontade de Deus. Que tristeza, meus irmãos, quando nós advertimos as pessoas aqui na igreja, e louvado seja Deus que isso não tenha acontecido aqui, mas se porventura acontecer, entenda a mensagem dessa noite.
Quando você perceber que a vara da disciplina de Deus está batendo nas suas costas, está batendo no seu ombro, entenda que isso não é para Deus te punir, não. Isso é para Deus te trazer de volta para Ele. Porque se Deus quisesse te matar, Ele já teria te matado. Mas Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você volte para os caminhos do Senhor e pare de cometer as coisas erradas que você anda cometendo, em nome de Jesus. É muito triste quando a disciplina já não faz mais efeito e quando a pessoa já não quer mais ouvir a palavra de amor, e é necessário que Deus bata com a sua mão forte e poderosa. Mas em último lugar, nesta confissão de Daniel, vem também, meus irmãos, a ingratidão. Veja o que é que diz aí no versículo 15, Alberto. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Daniel está reconhecendo que Deus fez tantas coisas boas para o seu povo. Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito. Deus conduziu pelo deserto e não deixou faltar nada. Deus levou-os para a terra prometida, conforme o próprio Deus tinha anunciado. Mas o povo de Deus virou as costas para Ele. Que tristeza, meus irmãos, quando você e eu percebemos que Deus fez um milagre em nossas vidas, que Deus nos tirou de uma vida de pecados, que Deus nos tirou de uma vida de imoralidade, que Deus nos tirou de uma vida de devassidão e nos trouxe para o caminho dele, e agora que nós estamos de pé, aí agora nós mais uma vez endurecemos o nosso coração e nos tornamos ingratos e viramos as costas para Deus. Que tristeza, meus irmãos. Deus faz tantas coisas boas por nós e para nós, e ainda assim nós não somos gratos a Deus e viramos as costas para Ele. Mais diante, meus irmãos, nesta oração de Daniel, nós já vimos a sua adoração, nós já vimos as suas confissões. Agora vamos ver a terceira coluna da oração de Daniel, que são as suas petições, que são os pedidos que Daniel fez. E em primeiro lugar, meus irmãos, esses pedidos são pedidos objetivos. Percebam a partir do versículo 16 até o 19, que Daniel vai dizer: Senhor, eu estou te pedindo, é pela tua cidade, é por Jerusalém. Eu estou te pedindo, Senhor, é pelo teu santo monte. Eu estou te pedindo pelo teu santuário que está sendo assolado. Daniel, ele tem pedidos objetivos, meus irmãos. Ele não faz pedidos aleatórios, ele vai no centro do problema. Ele faz: Senhor, eu estou te pedindo é pela tua cidade, que o Senhor mesmo escolheu. Eu estou te pedindo, Pai amado, é pelo Monte Santo que o Senhor escolheu. Eu estou te pedindo pelo santuário que o Senhor escolheu, para que o teu nome fosse glorificado, para que o teu nome fosse cultuado. Nas suas orações, nos seus pedidos, tenha objetivos, porque muitas vezes nós dizemos: Senhor, eu queria uma vida melhor. Mas em que sentido da sua vida você quer uma vida melhor? Qual é a área da sua vida que você espera que Deus faça um milagre? É na sua vida pessoal? É na sua vida profissional? É na sua vida sentimental? É na sua relação com Deus? Seja objetivo em seus pedidos. Mas em segundo lugar, meus irmãos, Daniel também tinha um pedido mais do que urgente, era urgentíssimo. Veja no verso 19, ele vai dizer: Senhor, vem sem demora, age sem demora, Senhor. É o teu templo, é a tua casa, Senhor Deus, é a cidade que o Senhor escolheu para que fosse cultuado, para que fosse glorificado, para que fosse exaltado. Qual é o pedido mais urgente que você tem e que você ainda não tem colocado diante de Deus? Não adianta dizer: Senhor, eu quero tudo, tudo é urgente.
Não, tem coisas que são mais prioritárias. Tem coisas que são mais urgentes em nossa vida. Às vezes é a saúde dos filhos, Patrícia. Que Deus venha com poder, que Deus venha com cura, para trazer de volta a restauração da saúde dos filhos. Muitas vezes é uma oração pedindo que Deus traga os filhos de volta para a igreja. Muitas vezes é um pedido para que Deus quebrante o coração do marido, ou que Deus quebrante o coração da esposa. Muitas vezes é para que Deus restaure o relacionamento do casal. Tem pedidos que são mais urgentes, meus irmãos, e nós devemos ter essas prioridades em nossas vidas. Mas os nossos pedidos, assim como o pedido de Daniel, ele precisa ser um pedido insistente. Veja o que diz aí o verso 15, Alberto, de novo. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa, e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Daniel está dizendo: Senhor, como tu fizestes uma vez, faz de novo, Senhor. Faz outra vez, outro milagre, outra operação no teu povo, Senhor. E eu me lembrei, Davidson, quando os jovens estavam na Inglaterra orando por um avivamento, e Deus ouviu a oração daqueles jovens, e Deus promoveu um grande avivamento na Inglaterra. E tempos depois, um jovem que foi na casa de um desses outros 4, e aquele jovem se sentou à beira da cama, e em suas orações ele estava sozinho, e ele dizia: Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo. O nome desse jovem era o pastor Billy Graham, que pediu que Deus fizesse um grande avivamento, assim como ele fez na vida daqueles jovens, Joe Wesley, George Whitefield e tantos outros. E Billy Graham dizia: Senhor, assim como tu fizestes com ele, faz na minha vida de novo, para que eu seja um canal de bênçãos, para que a tua palavra seja pregada e haja um grande avivamento, assim como houve um grande avivamento. E esse tem sido um momento, tem sido um motivo de oração da minha parte, que Deus faça um grande avivamento nessa igreja, que Deus restaure o fervor espiritual do seu povo, que Deus reacenda o primeiro amor que muitas vezes está abafado, está adormecido em nossos corações. Veja o que diz o verso 16, Alberto. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu nome, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Verso 17. Ouve nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. E Daniel continua na sua oração, ele: Senhor, é pela tua cidade, é pela cidade que o Senhor escolheu, é pelo templo, Senhor, é pelo santuário que está desolado, que está abandonado. Senhor, resplandece a tua glória sobre o teu templo. Senhor, ouve a oração do teu servo. Senhor, não nos deixes aqui orando à míngua. Senhor Deus, nós clamamos que o Senhor derrame da sua glória sobre o seu povo, sobre o seu templo, sobre a sua igreja. E Daniel chega aqui no versículo 19, e ele chega no auge da sua insistência, e ele fala: Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vem e age sem demora. Senhor, nós estamos clamando, é pela restauração do teu templo, da tua cidade, do teu Monte Santo, é da tua igreja, é do fervor do teu povo, é da glória do teu santo nome. Senhor, não é por nós não, mas é pela glória do teu santo nome. E finalmente, meus irmãos, Daniel conclui os seus pedidos, reconhecendo que todos aqueles pedidos eram por causa do próprio nome de Deus. Finalzinho do versículo 19,
Daniel vai dizer: Senhor, é por amor de Ti, é pela honra do Teu santo nome. E quando nós chegamos no versículo 18, Daniel vai dizer: Senhor, inclina os Teus ouvidos, Senhor, abre os Teus olhos. Senhor, nós te pedimos, não é porque nós somos justos, não. Nós te pedimos, Senhor Deus, é porque nós confiamos na Tua misericórdia. Senhor, nós estamos aqui nesta igreja hoje, pedindo a Tua intervenção na vida de cada família dessa igreja. Não é porque nós sejamos merecedores, não, mas é porque o Senhor Deus é justo, e nós confiamos nas infinitas misericórdias do Senhor. Nós confiamos na graça de Deus, nós confiamos no amor de Deus, nós confiamos no perdão de Deus, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite, clamando por um avivamento, clamando por uma restauração da nossa fé, clamando para que Deus traga de volta o seu povo, para que se arrependa dos seus maus caminhos e se volte para a face de Deus. Estes foram os pedidos de Daniel, e esse também tem sido os pedidos que nós temos feito, e que especialmente eu tenho feito por cada membro dessa igreja, e para que Deus continue abençoando esta igreja, meus irmãos. Eu quero concluir esta mensagem dessa noite dizendo, meus irmãos, que assim como Daniel foi um homem que tinha uma vida de oração, Daniel orava, meus irmãos, 3 vezes ao dia. Assim como Daniel viveu uma vida de santidade, ele não se rendeu aos valores tanto do Império Babilônico quanto do Império Medo-Persa. Daniel não aceitou aqueles presentes, Daniel não se submeteu àquelas investidas para que ele se corrompesse, e ele manteve a sua postura de um servo de Deus que vive uma vida de santidade. Nós precisamos seguir o exemplo de Daniel, que mesmo sendo, meus irmãos, um homem muito ocupado, mas ele nunca abriu mão de orar 3 vezes ao dia, meus irmãos. Mesmo quando a situação não era favorável a Daniel, e os irmãos lembram que já no comecinho do livro do profeta Daniel, nós vimos quando o rei Nabucodonosor teve um sonho, e como ninguém conseguia interpretar, foi necessário que o dom que Deus deu a Daniel para que ele interpretasse os sonhos, e ele interpretou aquele sonho de Nabucodonosor, para que aqueles sábios do reino não morressem. Depois Daniel, ele não aceitou se curvar diante daquela estátua feita pelo rei Dario, e mesmo sendo levado à cova dos leões, Daniel não parou de orar e não se rendeu àquelas tentativas de morte. E sabe, meus irmãos, nós chegamos aqui no capítulo 9, mesmo Daniel sendo um homem já velho, já idoso, quando ele vê a situação do seu povo, ele se dedica à oração. Isso serve para mim e para vocês, meus irmãos. E a desculpa de que você é uma pessoa muito ocupada, e eu sei que a maioria dos irmãos são muito ocupados, mas isso não nos dá o direito de abrirmos mão de uma vida de oração e da leitura da palavra de Deus. E quando você me diz: pastor, eu não consigo achar tempo na minha agenda, no meu dia, para fazer a leitura da Bíblia e para ter o meu momento de oração, sabe o que é que você está dizendo para mim? Que você não tem tempo para Deus, e que Deus não é prioridade na sua vida. Então dediquem-se a uma vida de oração, a uma vida de jejum também, mas também a uma leitura das Sagradas Escrituras. E nas suas orações, lembrem-se sempre que nela deve estar contida a adoração, a confissão pelos pecados, mas também coloque os seus pedidos a Deus. Amém, meus irmãos? Amém.
Vamos ficar de pé. Enquanto alguém chama a professora ali, queria que você avaliasse agora como é que tem sido a sua vida. Se você tem priorizado a sua comunhão com Deus, uma vida de oração, Alberto, Marinho, Dindo, Vitor, Alisson, Francisco, C. Davidson. Oi? Os dois Davidsons. Se nós temos priorizado em nossas vidas o nosso momento de oração e o nosso momento de leitura das Sagradas Escrituras, porque do contrário, nós estamos reconhecendo que Deus não é prioridade em nossas vidas. Avalie sua vida e veja como é que anda a sua comunhão com Deus. Enquanto isso, vamos louvar. pegar deste pão, meus queridos, nós lembramos que foi por causa do infinito amor de Deus
que Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós naquela cruz do Calvário. Mesmo quando nós ainda éramos seus inimigos, mesmo quando nós estávamos distantes de Deus, mesmo quando nós estávamos vivendo em rebeldia, mas diz a Bíblia que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso, ao comer desse pão, faça memória ao sacrifício de Cristo na cruz. Comamos todos. Ó Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por tão infinito amor. E ao pegar deste cálice, nós também trazemos à nossa memória que aquele sangue derramado na cruz do Calvário não foi um sangue acidental, aquilo não foi um acidente, não foram os romanos que mataram o nosso Senhor, mas foi Ele que se entregou naquela cruz do Calvário. E com aquele sangue derramado, Ele nos lavou, Ele nos purificou, Ele nos regenerou. E agora, já não há mais nenhuma mácula, nenhuma mancha, já não há mais nenhum defeito, porque nós fomos agora lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Bebamos todos. Obrigado, meu Senhor. Obrigado porque éramos imerecedores do Teu amor. Éramos imerecedores de tamanha graça. Mas o Senhor nos amou, mesmo quando nós não merecíamos. E por isso, Senhor, nessa noite nós Te agradecemos. Em nome do Teu Santo Filho, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós Te agradecemos. Muito obrigado, meu Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre as suas vidas. E que Deus te abençoe, rica e abundantemente. E eu aguardo vocês, quinta-feira, para o nosso culto da família, para nós glorificarmos o nome do Senhor. Uma boa noite a todos, meus irmãos.